Mateus capítulo 18, irmãos. Jesus dá uma chave espiritual para as nossas vidas. Irmãos, muitas coisas nós não recebemos porque nós não se atentamos à palavra de Deus. Eu vou dar uma chave através da palavra de Deus hoje para mudar a sua vida. Mudar as coisas que você não alcançou. Trazer à existência aquilo que não existe. Nós estamos orando para Deus mudar essa região aqui. Mas acredite, nós vamos mudar esta região no poder da oração. No final dessa série de mensagem, nós vamos inaugurar uma sala de oração lá. O desejo do meu coração é que nos próximos anos nós alcancemos orações 24 horas ininterruptas. Meu desejo como pastor é fazer uma sala de oração, que é onde tem irmãos orando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias no ano. Quem tem fé para isso em nome de Jesus? E quando a sala estiver bonita, você vai pôr seu nominho para você vir aqui orar, quem nome fala amém. Diminuiu pela metade, mas nós temos fé no nome de Jesus. Mateus capítulo 18, abriu sua Bíblia. Mateus capítulo 18, verso 18, Jesus fala uma chave para mudar as circunstâncias. A palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo quando desligardes na terra, será desligado no céu. Ainda vos digo mais, ainda Jesus reitera no mesmo contexto: se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem. Irmãos, ele falou o quê? Não, peraí, qualquer coisa é o quê, irmãos? Qualquer coisa é o quê? É tudo. O que você quer receber de Deus? Ele fala, se dois concordarem e pedirem, Deus vai dar qualquer coisa. Isso lhe será feito por meu Pai. Presta atenção, irmãos. Ele fala, isso será feito pelo meu Pai. Quem que é o Pai? Quem que é o Pai? Deus, que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou e eu no meio deles. Então Jesus dá uma chave, irmão. Deus deu autoridade para a igreja em nome de Jesus. Deus deu autoridade e poder em nome de Jesus para a igreja, irmãos. Jesus confiou esse poder à igreja. Nós temos um poder, irmãos, em nossas mãos. Em última instância, querido, a igreja, em o nome de Jesus, tem a palavra final sobre a ação nesta terra. Tudo para ser conquistado na terra precisa passar pela ação da igreja, querido. A igreja de Jesus repousa toda a autoridade do universo. Fala para o seu irmão, você é a igreja, querido. Toda a autoridade do universo está sobre nós, querido. Eu vou dizer algo para você. O Senhor Jesus fala que aonde a igreja concordar em qualquer coisa que pedir, será nosso. Eu falei, pastor, então por que as coisas não acontecem? Porque a igreja não tem concordado em nome de Jesus. E Jesus está falando sobre o quê? Sobre pedir. O que é oração, irmãos? Jesus mesmo diz, não recebeis, porque não sabeis pedir. Nós precisamos aprender a pedir, filho. E você pede quando você ora. E Jesus fala, quando vocês pedirem, meu Pai que está no céu vai dar para vocês. Então, quando vocês pedirem na terra, o céu será liberado sobre as nossas vidas em nome de Jesus, querido. Fala para você, irmão, assim, o céu vai ser liberado sobre a tua casa, querido. Presta atenção, irmãos. Em Mateus 18, trata de um princípio geral de resolução para todos os nossos problemas aqui na terra.
Jesus inicia um texto dizendo: em verdade vos digo. Essa expressão acentua, querido, enfatiza, reforça uma verdade, um princípio absoluto. Quando Jesus fala em verdades vos digo, Ele está enfatizando um princípio absoluto. Ele está dizendo: meus irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo. Ele está dizendo: olha aqui que eu estou falando. Se Jesus tivesse, se pudéssemos fazer um filme desse texto, eu acho que Jesus estava sacudindo os discípulos, falando assim: em verdade vos digo, se vocês orarem, tudo vai ser concedido. Você está percebendo, irmão, por que tanta dificuldade nós temos de orar? Porque está na oração a chave para mudar as circunstâncias. Está na oração a chave. Eu falar de oração, irmãos, é chovendo molhado, todo mundo sabe que a gente precisa orar, sim ou não? Agora pergunta para o seu irmão assim, mas fala para ele não responder. Se você sabe, por que você não ora? Se nós fôssemos fazer uma pesquisa de quanto tempo você passa na internet, quanto tempo você passa comendo, quanto tempo você passa dormindo, e quanto tempo você passa trabalhando, quanto tempo você passa orando, proporcionalmente, a oração ocuparia em que lugar? Não precisa responder, só para gerar reflexão. Primeiro lugar, com certeza seria o seu sono, o seu trabalho. Sim ou não, Vinícius? Segundo lugar, último lugar seria a internet, amém? Fala para o seu irmão amém, concorda pelo menos, fala amém. Concorda pela fé. Irmãos, Jesus, ele enfatiza, porque Jesus queria nos ensinar. Ele quer dizer que existem algumas resoluções, problemas, coisas que estão resistindo, que nós não conseguiremos vencer sozinho, mas conseguiremos vencer pelo poder da oração, querido. Nós precisamos entender isso. Por isso que a oração é tão resistida em nossas vidas. Por isso que as coisas mais difíceis de praticar na vida cristã é a oração. Todo crente sabe que precisa orar, porém é a coisa mais difícil de fazer. A coisa mais resistida, por quê? Porque é um princípio poderoso. O diabo não quer que os filhos de Deus orem, querido. O que é revelado no texto de Mateus 18, que deve haver um mover de oração sobre a terra, antes que haja o mover do céu. Jesus diz que nada que nós recebemos aqui na terra, do céu não tenha sido concedido. Amém? Seu trabalho, quem concedeu? Saúde, quem concedeu? Sua família, quem concedeu? Dinheiro, quem concedeu? A igreja, quem concede? É o céu. Presta atenção. Então nada que nos foi dado nesta terra, do céu não tenha vindo. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Interage comigo aí para você acordar, amém? Agora presta atenção. Se tudo que nós recebemos na terra tenha vindo do céu, o que faz o céu se abrir é que muitas vezes nós estamos esperando, querido, mas eu quero dizer para você, não é o céu que liga ou desliga. Não é o céu que solta ou segura. Não é o céu que determina a bênção ou a maldição. Não é o céu que manifesta a vida ou morte. Quantos querem receber algo do céu esses dias, querido, esses meses? Não é o céu que determina. O que determina é aqui na terra. Por que assim? Porque Deus concedeu nos seus estatutos. Olha aqui, fala lá em Salmos 115. Livro de Salmo, capítulo 115, verso 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Os céus são os céus do Senhor. De quem que é o céu? Mas a terra deu aos filhos dos homens, querido. Fala para o seu irmão assim, o céu é do Senhor.
Mas a terra Deus deu para o homem. Deus nos deu a terra. Sabe por que nós vamos fazer uma revolução nessa região aqui? Porque Deus nos deu. Amém? Amém, irmãos? Amém. Fala para o seu irmão assim, amém? Amém? Deus nos deu a terra, querido. Depois que a igreja, querido, presta atenção, meus irmãos. Depois que a igreja amarra, o céu amarra. Depois que a igreja solta, o céu solta. O mover dos céus é controlado pelos homens. O mover da terra é controlada pelo homem. Eu vou dizer algo para você, querida. Eu vou falar algo aqui que pode talvez soar até como heresia para você. Para Deus agir na terra, precisa de um homem. Vou falar para o seu irmão, Deus precisa de você, meu irmão. Deus precisa de você. Deus precisa de você, Rafa, sabia disso? Por que Deus precisa de um homem? Porque Deus assim instituiu. Deus precisa de um homem. Deus precisa de um homem? Não, mas Ele instituiu. Deus precisa de homens. E como que esses homens podem se mover? Olha que a Bíblia, a mensagem fala. Olha que a Bíblia, a mensagem fala de Mateus 18, 18. Levem isto muito a sério. A Bíblia, a mensagem. Leve isto muito a sério. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. O que vocês dizem um ao outro é eterno. Estou falando sério. Quando dois de vocês concordam em algo e oram por isso, meu Pai no céu entra em ação. E quando 2 ou 3 de vocês se reuniram por minha causa, não tenha dúvida de que estarei ali. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? O mover de oração sobre a terra precede o mover dos céus. Os homens reunidos na igreja controlam o céu, irmãos. Isso está em perfeita harmonia de quando Deus institui e dá ordenanças aos homens. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, olha o que a palavra diz. Gênesis capítulo 1, verso 26. A palavra de Deus diz assim: e disse Deus, quem que disse? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus abençoou o homem e lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei e sujeitai, querido. Depois de criar o homem, Deus já não podia agir como desejava. Ele tinha de perguntar ao homem se desejava estar disposto a fazer mesmo com ele. Então Deus não pode tratar o homem como uma pedra, ou um pedaço de madeira, uma mesa ou uma cadeira. Deus deu livre-arbítrio para o homem. Desde o dia que o homem foi criado, querido, por Deus, o homem pode escolher entre permitir que a autoridade desse fosse levada a cabo ou impedida. Então, quem concedeu a autoridade, instituiu a maneira como Deus age na terra, foi o próprio Deus. E Deus não volta nos seus estatutos. Deus concedeu a autoridade para o homem, amém? A autoridade está concedida. Deus nos concedeu a autoridade. A lei da hermenêutica, que é a regra de interpretação da Bíblia, fala que toda vez que Deus institui ou fala a primeira vez de qualquer assunto, é a vontade soberana de Deus. Então a primeira vez que Deus fala com o homem, Ele institui que Ele deu autoridade ao homem, irmãos. Presta atenção que eu vou te falar. A igreja tem o poder de governar a terra. A igreja tem o poder de governar esta terra. A igreja tem o poder de mudar os resultados nesse bairro aqui, querido. Eu quero dizer algo para você. O que vai mudar o Brasil não é nenhum político de direita ou de esquerda. O que vai mudar o Brasil é o poder de Deus através da igreja do Senhor Jesus, querido. Pastor, minha rua, meu bairro está ruim. Vamos começar a orar, irmãos. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos fazer sala de oração.
Porque Deus vai mover neste lugar em nome de Jesus, querido. Deus vai mover neste bairro. Deus vai mover nesta região, irmãos. Eu quero dizer algo para você. Deus quer usar a tua vida. Fala para o seu irmão, Deus quer usar a tua vida. Lá em Gênesis capítulo 17, quero ilustrar aqui esse princípio. Que Deus, ele precisa de um homem. Êxodo capítulo 17, verso 9. Vamos ler. Êxodo capítulo 17, verso 9. Aqui conta a história de Moisés e o povo de Deus que está lutando contra os amalequitas. 17, verso 9 diz assim: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e bordão de Deus estará na minha mão. Pode avançar. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram em cima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Então aqui é uma ilustração clara de quando Moisés erguia a mão em oração, o povo de Deus vencia o inimigo. Quando Moisés cansava as mãos, abaixavam as mãos, o inimigo prevalecia. Pega na mão do seu irmão, levanta a mão dele e fala assim: nós estamos nessa guerra juntos, querido. Nós não vamos deixar de orar. Não baixa as tuas mãos, querido. Não baixa a guarda. Nós estamos juntos nessa guerra. Se você tiver com as mãos cansadas, eu quero ser Arão e Uri, quero levantar as suas mãos e orar por você, querido. Quando Moisés levantavam as mãos, a Bíblia fala, é claro. Eu vou dizer algo para você, irmãos. Temos de enxergar um princípio como que Deus trabalha. Estou te fazendo enxergar uma chave espiritual. Esse é um princípio como Deus governa o universo, querido. Deus governa o universo através da oração da igreja. Deus governa, querido, os resultados, querido. As nossas orações da terra controlam o céu. Em Ezequiel capítulo 36, verso 37, abre comigo. Ezequiel capítulo 36, verso 37 diz assim: assim diz o Senhor Deus: ainda por isso serei consultado da parte da casa de Israel, que lhe faça, multiplicai-vos como um rebanho. Olha, Deus nesse texto deixa claro que tinha o propósito de multiplicar o número da casa de Israel. Israel é a igreja, nós somos Israel de Deus, amém, queridos? Para que israelitas crescessem como rebanho. O que não conhecem a Deus dirão: se Deus quisesse multiplicar o número de israelitas como rebanho, por que então não fez simplesmente? Porque a Bíblia diz que Deus precisaria ser consultado. Você quer multiplicar a sua célula? Consulte a Deus, querido. Você quer multiplicar a tua célula? Você quer trazer alegria para o seu lar? O seu casamento precisa ser construído. A sua luta não é contra o seu esposo, a sua luta não é contra a mulher, a sua luta não é contra os teus filhos, a sua luta não é contra o teu patrão, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta, querido, é regida, é travada no mundo espiritual, querido. Nós precisamos, como igreja, orar, querido. Nós precisamos orar. Olha que Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de vosso coração. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Mateus capítulo 7, verso 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. Mais alto: todos que pede, recebe. E que busca, acha. O que bate, abre. Presta atenção, irmãos. O que é avivamento? Avivamento é uma busca desesperada pelo Senhor, através da oração e do quebrantamento. Quantos aqui, quando criança, tinha medo do escuro? Eu tinha medo do escuro. Quantos tinha aqui? Você já acordou no meio da noite, quando você era criança, lembra?
desesperado. Primeira coisa que você faz quando você acorda, quando você era criança, desesperado. Você sai louco procurando o quê? Um interruptor, tateando. Para quê? Para que a luz venha. Olha que Jesus fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Sabe que é avivamento? É essa busca pelo interruptor da tomada, para que a luz de Deus venha no homem. Para que a luz de Deus venha no coração do homem. Para que a luz de Deus venha no nosso coração, querido. Isaías 45, verso 11, traz uma palavra mais específica ainda. Ele diz, Isaías 45, verso 11, na linguagem corrigida, diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou, perguntai-me as coisas futuras. Olha que a palavra de Deus diz, o Senhor, o Santo de Israel, diz: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos, acerca da obra das minhas mãos, querido. Irmãos, nossas orações movem o coração do Pai. Você precisa de mudar algum homem? A Bíblia fala que o coração do homem está na mão de Deus, e Ele move para onde Ele quer. Você precisa de uma resposta humana para te lhe dar o favor, para te favorecer. Não ore e não brigue com o homem. Ore para Deus, que Ele leva o coração do homem. Pastor, você não conhece meu marido. Não brigue com seu marido. Ore para Deus. Ele move o coração do homem para onde quer, querido. Ele transporta o coração do homem para onde quer, querido. Em Hebreus capítulo 4, verso 16, diz assim: portanto, acheguemo-nos com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontraremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Irmãos, o que é a oração? A oração do Novo Testamento é: acheguemo-nos com toda a confiança, querido, com fé no coração, que Deus vai conceder tudo o que nós queremos. O mover de oração sobre a terra precede o mover no céu. Homens reunidos na igreja orando, buscando a Deus, controlam a terra. Presta atenção, irmãos. A oração é o estupim para uma explosão de poder sobre esta terra, querido. Você pode dizer um amém aí, irmãos? Pode dizer glória a Deus? Ele diz: em verdade vos digo. Jesus diz: meus filhos, prestem atenção. Tudo que você ligardes, tudo que você falar, tudo que você pedir e concordar, o Pai do céu não pode deixar de te dar, querido. Eu vou dizer para você, eu vou dizer algo aqui. Não se escandalize. Eu vou dizer algo para você. O mundo espiritual precisa de um homem para agir. Nem o diabo, que é espírito, nem Deus, que é espírito, consegue agir sem um homem. E eu vou te provar isso. Para o diabo enganar a Eva, ele usou o corpo de quem? De quem? Precisou de um corpo, amém? Por isso que o diabo quer ele precisa da possessão de um homem. O diabo precisa, o mundo espiritual precisa. Agora presta atenção. O homem caiu. Então Deus quis resolver o problema do homem. Deus precisou
Fazer o que, irmãos? Deus precisou fazer o quê? Para resolver o problema da queda do homem. Enviar? Jesus já existia. Sim ou não? Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus já existia no mundo espiritual, espiritualmente, como espírito, amém? Mas para a ação de Jesus ser efetiva, Jesus teve que vir como? Fala para o seu irmão, Jesus precisa de um homem. Jesus precisa de um homem, Anderson. Jesus te escolheu. Fala para o seu irmão, Jesus te escolheu. Jesus quer usar a sua vida. Deus não pode agir se você não se posicionar, meu irmão. Deus não pode mover se a igreja não se posicionar. Até Deus, que Jesus é Deus, amém? Amém? Precisou de um homem. Jesus nasceu de uma mulher, amém? Precisou de um homem. Qual que é um dos nomes de Jesus? Qual que é um dos nomes de Jesus? Ei, Manuel. O que significa Emanuel? Deus, vou traduzir para você. Deus dentro de um corpo. Jesus precisa de um corpo. E quem é esse corpo? Somos nós. Emanuel, Deus dentro do homem. Para Deus mover, precisa de um homem. Por isso que é importante você se posicionar, filho. Preciso de Deus. Eu vou dizer algo para você. Deus precisa de você também. Porque Deus concedeu autoridade para o homem. Irmãos, esse é tão poderoso esse princípio de oração, que se a igreja começar a orar, as coisas vão começar a acontecer, filho. O mundo vai começar a acontecer. Vou dizer para você, a sua oração estende a escada da terra com o céu. E anjos vão começar a subir e a descer através da sua oração, querido. Fique de pé no seu lugar, eu quero dizer algo para você. Isaías 41, verso 21. Isaías capítulo 41, verso 21 diz assim: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões ao rei de Israel. Isaías 45, verso 11 diz: perguntai-me as coisas futuras, demandai acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Deus quer mover através das nossas vidas, querido. Mas Deus precisa de homens. Por isso que a sua disposição de buscar a Deus, a sua disposição de orar, a sua disposição de clamar, move o mundo espiritual, querido. Eu vou dizer algo para você. A minha oração nesses dias é: Deus, toca o nosso coração. Antes nós orarmos para avivar esta região, nós precisamos entender que para Deus avivar, Deus precisa do clamor do homem, querido. Deus precisa do clamor da igreja. Deus precisa que o homem se posicione. O salmista escreveu: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus deu a terra para a igreja, irmãos. Deus deu a terra. Deixa eu fazer uma pergunta: qual o anseio do seu coração, querido? Quantos almejam aqui ser participante desse avivamento, querido? Eu quero desafiar a partir de hoje, para você fazer uma revolução na sua vida de oração, querido. A nossa vida de oração precisa mudar, querido. O Espírito Santo tem me confrontado, Anderson. Nós precisamos orar, querido. Nós precisamos buscar a Deus, querido, de todo o nosso coração. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, eu conto com você nessa oração. Eu quero desafiar você que a partir de amanhã você comece a separar pelo menos meia hora para você buscar a Deus, irmãos. Quantos estão comigo aqui? A
Pastor, meia hora é pouco. Tá, se quiser ficar 3 horas, fique, mas comece com meia hora. Comece com meia hora. Pastor, eu já oro 1 hora. Ora 1h30 então. Pastor, eu já oro 2 horas. Ora 2h30 então. Mas ore. Pastor, eu não sei como orar. A Bíblia diz, fala que nós não sabemos orar como convém. Comece a orar em línguas, fala em línguas, comece a orar no seu quarto, ore em línguas, comece a falar no Espírito, mas ore, abra a tua boca. Pastor, eu estou sem força, então coloca nos louvor e ajoelhe e fala assim: Deus, não estou conseguindo orar, mas eu estou aqui, gera em mim, Senhor. Vou dizer algo para você: Deus vai incendiar teu coração, Deus vai incendiar a tua vida. Deixa eu te contar, eu me lembro quando eu me converti, eu acordava 4h30 da manhã, todos os dias ia dormir meia-noite, 1h da manhã. E a minha caminhada cristã, eu comecei, e a luta de todo novo convertido é que ele não consegue orar. Ele entra no quarto para orar, ele fica 5 minutos, parece que ele ficou 4 horas, lhe faltam as palavras, amém? Acontece com todo mundo, aconteceu com você, aconteceu comigo também. E aí minha luta, qual que era? Eu chegava muito cansado, e eu ia orar antes de dormir, volta de 1h da manhã, e acordava 4h30 da manhã, eu dobrava meu joelho. Quantas vezes eu dormia e depois acordava depois de 1h30, mas não estava orando, estava dormindo de joelho. Imagine, acordava todo entrevado. Já aconteceu isso com você já? E aí eu vivia acusado. Qual que era a acusação que Deus fazia? O diabo fazia. Deus não acusa ninguém. O diabo: você não presta nem para orar. Que crente é você? Mas sabe que depois o Espírito Santo ministrou no meu coração, mesmo cansado, mesmo dormindo lá de joelho, Deus viu a intenção do seu coração. A oração não deve ser uma penitência na sua vida. Você deve orar, porque primeira coisa, você precisa aprender a desfrutar de quão bom é você ter relacionamento com Jesus. Não se relacione com Deus baseado na demanda e na cobrança. Não é Deus que precisa de você relacionar com você. Pelo contrário, filho, Deus está ansioso para ter você, para estar com você. Deus, Ele quer ver as tuas lágrimas. Deus, Ele quer ver quanto você depende do Senhor. Pastor, mas se eu não orar, Deus continua te amando da mesma maneira. Mas o mais maravilhoso é que quando nós nos relacionamos, nós começamos a descobrir o coração daqueles com quem nós relacionamos. Nós começamos a descobrir do que aquele que nós relacionamos gosta. Nós começamos a desfrutar de segredos que você fala para sua esposa, que você só fala para ela, mulher, marido, só para o seu esposo, porque vocês são íntimos. Existe um lugar de intimidade que só o casal tem. E assim com Deus também. Existe uma coisa, existe um lugar de que só quem é íntimo dele, Ele nos concede. Antes de Deus mover essa região, antes de Deus trazer o avivamento para este bairro, Deus quer avivar o nosso coração. Deus quer avivar a tua vida. E seu avivamento não vai passar sem você se voltar para Deus em oração, em intimidade. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Quantos estão comigo nesses dias? O Espírito Santo quer nos levar, querido, a um nível jamais vivido de oração.